Meu Deus. Apesar de eu conhecer quase todo mundo aqui, ter intimidade, mas estar aqui em si é algo que eu não tenho palavras para descrever, porque é muito temor e tremor. Porque para falar de nós mesmos, né, é muito fácil, né, a gente falar da nossa vida, mas falar de um Deus tão poderoso, tão infinito, tão imensurável, que até os anjos do céu, o anjo mais poderoso do céu, tem que se tapar diante da sua glória. Então é uma responsabilidade muito grande. Deus, e o pastor Rafinha, quando me chamou, né, para dar essa palavra, Deus, ele faz coisas improváveis, né? No momento que você está passando por uma dificuldade, uma provação, e essa semana passada e essa, ainda estou passando por um momento meio que conturbado ainda, uma situação minha aí e tal, e quando ele me chamou, eu falei, amém, porque no Senhor, quando a gente está fraco, é nessa hora que o Senhor nos fortalece, e é para mostrar que não somos nós, é totalmente Ele quem faz todas as coisas, né? Então, quando Ele me chamou, eu falei, amém, pastor. E Deus, Ele me deu uma palavra muito direta, muito decisiva, que eu até relutei para dar essa palavra, e eu estava ali no meu momento na presença com Deus, ali orando, buscando, e estava buscando uma palavra e não estava vindo, e Deus falou muito forte ao meu coração, né, Ele falou que nós não estamos no momento de festa, nós estamos em guerra. Foi o que Ele falou comigo. E eu fui buscar no meu caderno de oração, e tinha uma palavra lá que eu já tinha buscado no Senhor, e eu tinha anotado ela justamente para este dia, já há um tempo atrás. Tem uma outra palavra para uma outra situação que já está anotada, até falei com minha esposa, mas essa palavra é para hoje. E eu tentei relutar, mas Deus me levava o tempo todo para essa palavra. Nós estamos num período de Páscoa, estamos num período aí de morte e ressurreição de Cristo, para nós cristãos, é o início de uma nova vida, um novo tempo de libertação, recomeço, Nós, depois de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não contamos mais, com o nosso nascimento que está no registro, nosso registro, na nossa identidade. E sim, a partir do momento que a gente aceita Jesus, plano de redenção significa preço pago por um resgate. E Deus, através daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós fomos resgatados. Nós fomos comprados por preço de sangue. A graça que está sobre as nossas vidas hoje, sobre Ele, repousou a desgraça. Deus foi punido com um preço muito alto. E nós temos que lembrar isso o tempo todo. Com isso, Deus nos salvou, para andarmos em novidade de vida, nova consciência, novo pensamento. Somos uma nova criatura. Mas o que Deus falou comigo hoje, o que Deus pediu para mim falar hoje, não é da Páscoa, mas é algo que vai mexer um pouquinho com o nosso pensamento. Queria que vocês abrissem suas Bíblias, em Atos 4, Atos capítulo 4, a partir do versículo 27. Amém, irmãos? Vamos lá. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Senhor Deus, porque só estamos aqui, Senhor Deus, por causa da tua palavra, Senhor Deus, que enche os nossos pulmões de ar, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar aos teus servos nesse momento, Pai, que eu suma e o Senhor apareça, Pai. Me ajude nesse momento, Pai, porque eu dependo totalmente de Ti, Espírito Santo. Não me deixe, Senhor Deus, nesse momento, Pai, porque é o Teu povo que está aqui, Pai. Fala com eles, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, revele a eles o profundo e o escondido dessa palavra, Senhor. Que eu não saia daqui sem falar nenhuma palavra, Senhor Deus, daquilo que o Senhor, meu Pai, falou no meu coração. Que eu não deixe de falar nada. Eu fale tudo, eu entregue tudo. E que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no versículo 29 vai dizer: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, foi a pergunta que Deus falou comigo. Há quanto tempo você não faz essa oração? De pedir a Deus para que você e eu anunciemos a palavra dele corajosamente. Pregar o Evangelho de Cristo, anunciar a palavra dele. Será que estamos muito preocupados com os nossos caprichos, com as nossas mazelas? Será que nós estamos nos esforçando tanto somente por essas coisas terrenas, por essas coisas passageiras? Nesse momento que estamos aqui agora reunidos, nos enchendo, porque é importante, claro, é importante nos enchermos de Deus. Muitas pessoas agora estão perdidas, estão indo para o inferno. Será que nós não estamos gastando tanto tempo com coisas fúteis, banais? E Deus, foi aquilo que Deus falou no meu coração: nós não estamos em festa, estamos em guerra. Há quanto tempo você não prega o Evangelho de Cristo? O Espírito Santo que está sobre você, você tem usado ele somente para pedir coisas? Foi isso que Deus falou comigo. Por isso que eu falei, não é uma palavra que vai trazer um agrado para nós, porque aquilo que o irmão falou, em Provérbios, palavra muito sábia. Antes de eu estar falando aqui para vocês, ele falou comigo também. E o Espírito Santo de Deus, ele nos encheu não para que a gente somente buscasse algo perecível, mas aquilo que não é perecível, aquilo que é eterno. O Espírito de Jesus Cristo, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Ali ele foi tentado. Dali ele passou, pela cidade ali acho que da Galiléia. Depois ele foi a Nazaré. Em Nazaré ele chegou ali no templo e ele pregou. Ele falou, abriram, ali ele usou, deram para ele na sinagoga o livro de Isaías, que falava ali. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista dos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu acho que poucos aqui, eu não sei se a maioria sabe, mas todo domingo o grupo, o evangelismo, aqui na igreja tem evangelismo, se reúne ali na fundação. Acabou o culto, a gente já se reúne ali a gente almoça, tem um momento de palavra, e dali nós saímos para evangelizar. A Nova Jerusalém hoje conta com mais ou menos uns 3.000 membros. E paz, sabe quantas pessoas evangelizam ali? No máximo 25, 30 pessoas. E dessas 25 pessoas, 70% são idosos, senhoras, com as pernas arcadas. A sogra do pastor Ademar faz parte do evangelismo. Eu acho que ela deve ter uns seus 80 e poucos anos, 90 anos. Ela faz parte. Quando a gente sai para evangelizar, elas ficam ali na intercessão. E sai no máximo 7 pessoas para evangelizar nessas comunidades. A gente entra numa rua e acabou, a gente só consegue evangelizar uma rua. E as outras ficam sem evangelismo. O culto na rua aqui é de 3 em 3 meses, onde se reúne a multidão da igreja. Eu te pergunto, e durante esses 3 meses, as comunidades ficam sem receber a palavra do Senhor? E sempre quando a gente sai e fala da palavra do Senhor, uma alma se converte. Sempre. Então, irmãos, também tem a capelania no Hospital Pedro Ernesto. Todo sábado nós estamos lá. Aqui na capelania, no curso de capelania, se formam por ano 40 alunos. Sabe quantos da Nova Jerusalém estão lá? 3, 4. O resto é tudo de outras igrejas e tudo idosos. A gente sai para evangelizar, às vezes 1 andar, 2 andares, acabou, porque não tem gente para evangelizar, para levar a palavra. E toda vez que a gente vai, a gente tem uma experiência nova. Quando voltou a capelania, a gente ficou um tempo parado, e a gente voltou com a capelania, eu falei para o Senhor, Senhor, que a gente saia dali felizes, coloque alma nas nossas mãos, nos dê graça, poder para pregar e que almas se rendam a Ti. E naquele dia eu cheguei para pregar para um rapaz que estava no leito, ele estava com o olho quase fechado assim, fingindo que estava dormindo, mas eu comecei a orar por ele abriu o olho e ele me deu a oportunidade de falar de Jesus para ele. Irmãos, ele chorava muito, ele aceitou Jesus, ele chorava muito. E eu fui falar com outro rapaz que estava do lado de Jesus para ele, na verdade eu não fui falar com ele, eu só fui anotar o nome dele. Ele falou, eu quero esse Jesus aí também, como é que eu faço para aceitar ele? A palavra de Deus vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, tem quanto tempo que você não ganha uma alma para Jesus Cristo? Irmãos, eu não quero ser direto, eu não quero ser aqui julgador da sua vida. Deus falou comigo isso. Ontem eu passei uma tarde com Deus, amanhã à tarde, fui para o monte, e eu chorei muito lá, eu falei, Senhor, vou ter que falar isso. E Ele falou, não tem outra palavra, é essa. Há quanto tempo você não tem uma experiência de ganhar uma alma para Jesus? Você já ganhou uma alma para Jesus? Você sabe o que é ganhar uma alma para Jesus? Uma vez eu estava voltando, a gente tinha passado no último retiro de casais que teve, e eu estava na moto, estava falando com Deus na moto, eu falo muito com Deus na moto. Eu
estava na ponte, estava conversando com Deus, eu estava me alegrando com Ele. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque a gente passou momentos ali agradáveis, felizes naquele retiro. Foram momentos maravilhosos. Deus, muito obrigado. Naquela sexta-feira eu não trabalhei, fiquei lá com meus irmãos, sexta, sábado e domingo. Deus falou muito forte assim comigo. Isso numa quarta-feira, na mão. Deus falou assim comigo: e quando você vai tirar uma sexta-feira para mim? Eu desmarquei todos os meus serviços de sexta-feira e fui para o monte orar. Passei a tarde com Deus lá. E ali eu pedindo a Deus no monte: Senhor, coloca a palavra de poder na minha boca, coloca almas na minha mão, coloca vítimas no meu caminho, Senhor. Eu quero ganhar almas para Ti, Senhor. E eu me consagrei aquele sábado e domingo. Na segunda-feira eu fui pregar, eu fui fazer um serviço na casa de um cliente meu em Niterói. E lá, acabei o serviço, na hora que eu estava fechando o negócio lá, na hora de pagamento, apareceu alguma coisa na televisão, era um casal de idosos, apareceu alguma coisa na televisão sobre Jesus. Aí ela: o que você acha? Se falar isso para o evangelista, né? Pedi para ser evangelizado. Falei de Jesus para ela. Mas foi tão impactante o modo que eles aceitaram Jesus, irmãos, que ela foi lá dentro, disse: calma aí, pegou a Bíblia e voltou. Ela: me fala mais desse Jesus aqui, me fala mais, por favor, me fala mais. Eu saí dali tão impactado, mas tão cheio de Deus, que estava chovendo naquele dia, que eu nem botei roupa de chuva, vim todo molhado mesmo. Fui atender um outro cliente no Leblon. Cheguei lá, um cliente meu antigo, amigo meu, ele com um cordãozão de São Jorge, estava ele e um rapaz lá, um ajudante dele, e eu atendendo ele lá, mas eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou: não, tá bom, mas conserta aí. Irmão, estava tão cheio de Deus que eu estava até perturbando ele já, né? Estava tão feliz, e o amigo dele estava entendendo tudo. Ele falou: pô, entendi o que você falou, entendi. Sabe por quê, irmãos? O tempo do fim está próximo. A gente liga os jornais hoje, as televisões, os youtubers da vida aí, a gente vê que o tempo está muito próximo e a gente está preocupado com as nossas mazelas, com os nossos caprichos, com as nossas coisas terrenas, que amanhã pode perder tudo. Por quê? Porque se Deus te chamar, vai ficar tudo aí. E eu estou falando isso, irmão, porque eu estou passando por um momento até meio que preciso da ajuda de Deus. Mas Deus falou isso muito forte no meu coração e isso me alegrou tanto. Sabe por quê? Porque Ele falou que o teu prêmio está comigo, não está em nada. Faça o que eu te mandei fazer. Pregue a palavra do Senhor. Pregue, porque não vai faltar nada para você. Pregue. Faça a tua parte. Irmãos, é como eu falei, eu não quero ser jogador da vida de vocês, porque o Senhor, quem sabe das nossas ações. Mas não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje não, porque nesse momento que você deixa de falar de Jesus Cristo, tua mãe que não é convertida, teu pai que não é convertido, tua irmã que não é convertida, elas estão indo para o inferno, eles estão indo para o inferno. E a gente precisa se consagrar, a gente precisa dessa palavra aqui. Agora, Senhor, a gente precisa fazer essa oração. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a palavra corajosamente. Você, às vezes, você fica pensando assim: mas eu não consigo falar de Jesus, eu não sei falar, eu não tenho habilidade, não sou inteligente. E quem disse que é você? Quem disse que sou eu quem faz? No hospital, às vezes você fala duas palavrinhas, está ali o pai do Harley, que está junto ali com a gente no hospital, né? O Flávio da Lorena também. Irmãos, a gente chega ali, irmão, quantas almas a gente tem ganhado para Jesus naquele lugar? E se a gente não fosse? E se tivesse mais gente, a gente ganharia mais? Entendeu, irmãos? Às vezes aquela pessoa ali só vai viver naquele dia, no outro dia ela vai fazer uma operação, no outro dia ela vai morrer. É a última oportunidade. E se a gente não for, irmãos, essas pessoas vão para o inferno. E vocês acham que Deus não vai cobrar isso da gente? Vocês acham que Deus não vai cobrar isso da gente? Vocês têm certeza disso? Irmãos, vamos nos juntar com um exército.
A igreja é um exército. Paulo falou para Timóteo: continue batalhando, continue. Ele falou aqui, em 1 Timóteo 6,12, vai falar: empenhe-se a fundo no combate pela fé, vive plenamente a posse da vida eterna, e é para isso que Deus te convoca, e isso já o confessaste claramente. Deus te convocou para que você seja um guerreiro nas mãos dele. Vamos parar de ser menininhos, de ser só pedintes. Vamos pedir a unção de Deus para anunciar a palavra dele com graça e poder. Porque quando a gente está na brecha, ele nos usa. Há um pouco tempo atrás eu fui em Minas Gerais resolver um assunto pessoal com o Flávio do evangelismo. Aí estava eu e o pastor Márcio na porta do banco, e o Flávio entrou no banco, e a gente conversando ali, coisas da nossa vida ali e tal. De repente, do nada, chegou uma senhora perto da gente e falou assim: vem cá, vocês são crentes, né? Pô, irmãos, eu tava com camisa camisa normal, um tênisinho no pé, copos na cabeça. Não tinha nada de crente, tava mais para um assaltante de banco ali do que crente. Vocês são crentes, né? E ela começou a conversar com a gente pregou o evangelho, aceitou Jesus ali na porta do banco. A gente rindo um pro outro, regozijando, feliz da vida. Esses dias eu estava orando, eu falei: Senhor, antes de ir para a capelania, Senhor, que a gente sai dali feliz hoje, Pai. Coloca a felicidade no coração, que a gente sai daquele hospital ali feliz. Aí foi eu e o Alexandre Vivas, professor de hebraico. A gente estava junto lá, falando de Jesus lá numa enfermaria lá. Eu comecei a falar de Jesus com um rapaz, com um senhor cheio de frio no corpo. Eu quero aceitar esse Jesus sim, mas eu não vou receber a oração deitado não, eu vou levantar. Ele levantou e recebeu a oração. Ele aceitou Jesus. Aí eu saí dali daquela enfermaria, eu e ele, e a gente se abraçando, rindo, feliz da vida. Veio na hora aquela palavra no meu coração: aquela oração que você fez, receba aí um presente para você. Irmãos, vamos falar de Jesus. E é um privilégio tão grande falar desse Jesus. Você sabe quem é esse Deus? Tem noção de quem é esse Deus? É um Deus incomensurável. É um Deus que acima dele não há ninguém. É um Deus que não precisa da gente aqui estar adorando ele para ele ser mais Deus, não. Ele é satisfeito em si próprio. Mas ele nos resgatou. Ele nos salvou por amor. Aquele versículo tão conhecido que todos conhecem, né? João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Por quê? Por que Deus amou o mundo? Você sabe por que ele te amou? Por que ele me amou? Você tem noção? O nosso amor, para você gostar de mim, é se eu fizer alguma coisa que te agrade, você vai gostar de mim. Mas o amor de Deus, ele resolveu te amar, não foi porque você oferece alguma coisa para ele, não, é porque ele quis te amar, porque ele quis me amar. É um amor que não está atrelado ao que você fez ou faz. Ele simplesmente resolveu te amar. E a prova do amor dele, sabe como que foi? Enviando o seu Filho na cruz do Calvário. E a partir do momento que você deixa de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, você está em pecado. Você está em pecado. Não pense em você que não pecar é somente não mentir. Não, você está em pecado, porque aquele mandamento, aquele grande mandamento que fala: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você tem de fato amado esse Deus? Porque amar a Ele é falar dele por onde você andar, com o modo de viver, mas também
em expressar através da tua boca. Fale desse Deus, não se omita, não pense você que é você que vai salvar alguém, é o Senhor que vai salvar, Ele só quer que você fale. É aquele versículo que eu li: como ouvirão se não há quem pregue? Vamos marchar nesse exército de Cristo, vamos fazer o reino avançar. A gente está preocupado com muitas coisas, muitas festas, muitos brilhos, muitos congressos, muitos. E a quantidade de pessoas que vêm aqui para a igreja para receber uma palavra é 0,001%. As outras 99,999% está tudo lá indo para o inferno. Está só esperando você liberar uma palavra para eles, esperando nós liberarmos uma palavra para eles. Aquele rapaz que veio aqui há umas semanas atrás, aquele pastor, ele falou, né, de missões, ele falou algo muito sério. Hoje nós temos a oportunidade de falar de Cristo e nós negligenciamos, mas vai chegar um tempo que nós seremos perseguidos. Você está preparado para ser perseguido? Você vai aguentar? Você vai aguentar essa perseguição? Tem certeza? Porque se a gente ficar apegado a essa terra, a gente não vai aguentar a perseguição. Porque nosso coração vai estar apegado àquilo, não naquilo que é eterno, não naquilo que não perece. Você tem noção do que Paulo viu lá no céu? Uma vez eu estava na moto, estava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, o que Paulo viu aí no céu? Me fala aí. Aí Deus falou assim comigo: imagina Jacó, você pega ele, teletransporta, o cara que é acostumado a mexer com ovelha, com cabra, pega ele e teletransporta ele para os dias de hoje. Fala lá, dá um iPhone mais top na mão dele, deixa ele mexer, depois não fala nada, pega ele e teletransporta ele para os tempos dele de novo. O que ele vai falar? Ele não vai saber falar. Foi isso que Paulo viu no céu. Ele não soube descrever, porque nada no céu se compara aqui na terra. É tudo novo, é tudo perfeito, é incomparável, é indizível, você não tem como calcular. Foi isso que Deus preparou para nós. E olha que Paulo era um filósofo da época dele, era um cara com conhecimento absurdo. Ele não soube descrever. E a gente está preocupado com esse momento. Preocupado. Porque quando você deixa de falar desse Jesus Cristo, você está negando Ele também. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas por entender o que Cristo fez por nós, por entender quem Ele é, nós cristãos temos a obrigação de falar dele. Temos a obrigação. Porque se nós não falarmos dele, alguém vai falar, mas ele vai te cobrar. Ele vai me cobrar. Que a gente não deixe de falar dele. Não deixe de falar dele, irmãos. Uma vez eu estava conversando de novo com Deus na moto, eu estava falando, eu falei: Senhor, fala mais do teu reino, Senhor. E ele falou assim para mim, conta essa historinha rápida. Ele falou assim: imagina uma família, um fazendeiro, né? Ele tem uma fazenda de pequeno porte, ele tem um filho de 15 anos e o resto, né, de 5 anos para baixo, os outros 4 de 5 anos para baixo. Ele resolve contratar um caseiro para ajudar ele, um ajudante. E ali esse ajudante vem com a sua esposa grávida, e eles criam uma afinidade muito grande, né? Eles se gostam muito. Passam-se 10 anos, aparece uma pessoa cobrando uma dívida muito grande desse empregado, o fazendeiro. Ele não tem condições de pagar, e nem o fazendeiro, por gostar muito dele, tem condições de ajudar ele também. E a filha dele, já com 10 anos, né? Era normal naquela época ela ser levada como escrava. O filho mais velho do fazendeiro fala assim: pai, deixa que eu vou no lugar dela, porque senão ela vai sofrer muito.
ela vai ser estuprada, ela não vai aguentar, pai. Deixa que eu vou no lugar dela. Eu tenho mais 4 filhos, deixa que eu vou no lugar dela. E ele é muito choroso, muito triste, ele resolveu deixar. Pode ir, meu filho. Pode ir. Ai. Passam-se 20 anos. A menina, que tinha 10 anos, já está com seus 30 anos. E ela passa a fazer ali, né, o trabalho da mãe dela, ajudar o fazendeiro ali, o patrão dela. Um dia ela estava reunida com as amigas dela. Chegou uma pessoa e falou assim: fulana, o patrão está te chamando para te ajudar. Para ajudar ele lá, nos afazeres da casa. Aí ela, ai, que velho chato. Lembrando, ela não sabia da história. Aí ela pega e fala, ai, que velho chato. Aí contaram para ela essa história. Não faz isso não, quando você era pequeno, o filho do patrão foi no seu lugar, você era você levado como escravo. Aí ela pegou e falou assim: o problema é dele, eu não pedi para ele ir no meu lugar. Se fosse você, o que você faria? Aí Deus me levou para esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele não tinha 5 filhos como esse fazendeiro, ele só tinha um único filho. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você acha que Deus vai fazer com nós se nós negarmos o filho dele, deixarmos de anunciar o filho dele? O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é o poder de Deus na terra. Só serão salvos aqueles que ouvirem o Evangelho. É por meio do Evangelho que nós somos salvos. Não é por outro meio. É por meio do Evangelho que a pessoa vai conhecer quem é Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de falar desse Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Atos 4:12, um pouquinho mais na frente, vai dizer que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só seremos salvos por meio de Jesus Cristo. Não deixe de anunciar esse Deus maravilhoso que morreu por nós, que se entregou por nós, e que, por amor a nós, ainda continua nos ajudando, porque Ele sabe que nós somos falhos e dependemos totalmente da misericórdia dele. Amém, irmãos? Essa palavra, pastor.